Olá galera, bem-vindos a mais um Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Mais uma semana de muito automobilismo, de muita disputa, de muita emoção. E hoje com a bancada da casa, ao meu lado esquerdo, Pedro Rodrigo. E aí Pedro, como é que tá? Cansado. Do que, cara? Pô, você não fez nada, mas eu fui fazer corrida de kart esse final de semana. Eu não fiz nada. Vai falar pra mim que eu não fiz nada. No aniversário do cara, o cara ficou bebendo o domingo inteiro e tava querendo falar alguma coisa. Antes fosse isso, eu teria ficado muito feliz, mas muito obrigado pelos parabéns, viu? E ao meu lado direito, o Washington Luiz. Washington, seja muito bem-vindo. De volta aí. Parabéns, atrasado. Oh, muito obrigado. E obrigado por não convidar para o churrasco. Teve churrasco, eu também não sabia. Muito legal, eu também não sabia que teve churrasco. Sabendo, né? Eu também não sabia. Eu fiquei vendo corrida e você, Pedro? Também. Então somos perdeu três. o churrasco, né? Então somos três também, eu fiquei vendo corrida no meu domingo. E até a vitória do Mimadinho, hein? Rapaz! Tivemos vitória do Mimado, hein? Agora ele vai ficar se achando. Agora ele vai ficar... Peraí, quem é o mimado dessa vez? Mimado é o Sérgio Sete Câmara. A gente chamou ele de Mimadinho porque um dia ele estava reclamando do carro dele, algumas corridas atrás, e o engenheiro dele, que já é um amigo dele de longa data, em Mônaco. tudo, É um português, é né? um português, falou para ele, cala a boca e pilota, por favor. Em Mônaco. E a gente apelidou dele tanto ficar reclamando com o cara, pro cara chegar a esse ponto de Mimadinho. Se o Sete Câmara é mimado, o que vamos dizer de Alonso? Não, aí já não é Mimadinho, aí é Príncipe das Astúrias. Já o primeiro nome diz, Príncipe. Tem uma diferença significativa, mas a gente vai falar da primeira vitória do Sérgio Sete Câmara na Fórmula 2. Primeiro final de semana que ele pontuou, né? Na primeira corrida ele foi sexto, e na segunda corrida ele largou de terceiro, assumiu a primeira colocação na primeira curva e venceu. Mas a Fórmula 2 é para um assunto daqui a pouco. Ele não largou em sexto, ele largou na pole, porque ele Não. em oitavo a primeira corrida, o que deu direito, e tenho isso aqui no celular, porque eu vi antes de vir pra cá, só pra sacanear ele. Então, aí a gente entra depois no caso que o Leclerc e o Russell foram desclassificados. E com isso, o Sérgio Sete Câmara subiu de oitavo para sexto, partindo assim da terceira colocação. Ele não largou na pole position. Eu queria que ele explicasse, agora vocês entenderam? Ah, tá bom! Tá bom! Explica que ele tinha, como ele chegou em oitavo, ele que largou na 14ª posição Exatamente. na primeira corrida, chegando em oitavo dava-lhe direito a largar. Mas espaço os grandes pilotos não Mas o sem difícil espaço. é pensar que o Leclerc ficou segurando o rola. Eu escutei isso durante uma corrida inteira, que o Leclerc estava segurando a rola. O pessoal tava falando aí do Leclerc e o Holland, que é inglês. E aí o cara não falava os dois nomes. Na minha opinião, são dois... O pessoal vai me criticar, mas eu não vejo nada de espetacular nesses dois. E o Leclerc que já está com contrato pré-assinado com a Sauber, que Sauber a partir do ano que vem será a Ferrari 2, para quem não sabe, a Ferrari... Será que ela vai usar o nome Alfa? Não. Estão dizendo que vai ser a Ferrari 2 como a Toro Rosso e as... Tá, mas provavelmente vai entrar o nome Alfa ou Maserati. Sauber Ferrari. E hoje... Show de horror. Mas falando não só de Fórmula 1, Mercedes essa semana deu a entender que um contrato fechado já para a Fórmula E é o Nico Rosberg, que já está desenvolvendo o carro de Fórmula E e tem negociações fartas com Felipe Massa para disputar a Fórmula E. Então, galera, se o Felipe Massa sair da Fórmula 1 no final da temporada, que está dizendo que Felipe Massa perde a vaga para Fernando Alonso, que quem vai pagar a conta é o pai do... Esquece, isso é historinha, lenda. Dom Alonso de las Astúrias não vai sair da McLaren para o McLaren, onde ele manda, desmanda e critica todo mundo, abaixa a orelha, que o pessoal vê essa espetacularidade. O pai do Stroll deu uma entrevista na quinta-feira por um pedido do filho dele. Ele se prontificou a pagar o ano do Alonso, o Alonso me fazer um ano com o menino. Isso é uma coisa do pai do Stroll. E a segunda coisa, ele colocaria mais dinheiro na equipe caso a equipe faça um acordo melhor de motores. Eles querem melhorar o quê? Um piloto que é ruim para ser mediano e um trazendo... Todo mundo fala que Alonso é
supra-sumo. Ele era supra-sumo desde que eu sempre falei, se Flávio Briatore estivesse atrás da mureta. Sem Flávio Briatore... Já que nós começamos pela Fórmula 1, vamos falar do Grande Prêmio da Bélgica, que foi o retorno da categoria das férias. Uma disputa onde Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen dominaram os primeiros treinos livres. Kimi Raikkonen com um peso menor, de contrato renovado, da mesma forma que Sebastian Vettel, que ficará na Ferrari por mais 3 temporadas. E aí as coisas se encaminharam. Hamilton marcou mais uma pole, igualou o recorde de Schumacher de 68 pole positions. Ponto. Tivemos também o filho de Schumacher. Exato. Não ia chamar os pilotos, tá? Calma, deixa de terminar a Fórmula 1. Estamos falando ainda de John Choroso pelas Astúrias. Depois a gente... É no começo. Mas é no começo, vai ser o primeiro bloco. Então, no primeiro bloco, deixa de terminar a Fórmula 1, que aqui a gente já... Voltando que você estava falando do... E... Mick Schumacher. E o Mick Schumacher também andou com o carro do pai logo após o treino classificatório, né? Isso, ele deu uma volta com a Benetton de 94, Não foi que deu problema. na de 94 do Schumacher, e mais aí que veio o detalhe, nada de falar sobre o pai, falar sobre o carro, sobre o momento, mas ele andou. Nota triste do treino, infelizmente Felipe Massa não se acertando bem com o carro depois de dar uma panca, largou em 16º. Ainda trocou câmbio. Mas posso falar? Voltou atrás, fala aí. Que corridão que o Felipe fez. Exatamente. Felipe largando de Em circuito de alta, o Felipe vai muito bem. muito, mas A Williams vai bem. muito Não, o Felipe legal. vai bem. A Williams não vai bem na mão de ninguém, cara. A Williams é o tipo do carro que você olha pra ele, ele sozinho, ele é lindo. Desde que não funciona. Ele voltou com a corda toda. O Aston voltou com a corda Desde que não toda. funciona. A Williams é um carro maravilhoso, a cor é linda, o patrocínio é maravilhoso, o motor é fantástico. Mas o chassi não funciona, a suspensão não funciona, a parte elétrica não funciona. Eles estão falando até de desenterrar o 94 lá pra botar na pista, né? 93. É uma situação complicada. No domingo, durante a corrida, logo na largada, alguns pequenos toques, como por exemplo o de Pérez e Ocon. Um toque de largada, todo mundo espremido, primeira curva em Spa, é apertado. Todo por que mundo duas vai. vezes? Pérez e Ocon é os Porque carros da duas América. vezes na pista. Deixa eu a entender pan. uma coisa, que eu fiquei fora. O Pérez e o Ocon é os carros da American? É, Não. Sozinho. É a BWT, é a Force India. Não. Ah, Você é não vai assim. chutar o pau da barraca desse pelo amor de jeito. Você já chega chutando o pau da barraca. Não se esqueça, o carro rosa é líder do campeonato do DTE. Né? É, não é mais. American? Não é mais. Não Não é Mas mais. tá em Não é o segundo. Lucas Auer. Mas ele tá em segundo ainda. Tá em quarto. O American tá vindo com segundo. força. Quarto. Ele tem os pontos de pole. Quarto. Depois do DTM a gente volta. Mas falando quarto. do toque do Ocon e do Pérez, é engraçado que a gente já viu isso na Fórmula 1, na década de 80, 70. É o tipo de piloto complicado. Os dois, você quer dizer. O Ocon é o complicante. Por que o Ocon é complicante? Meu amigo, ele sabia que ia bater. Ele sabia que ia colocando o carro onde ele ia colocar, e é automático do Pérez, quando ele fez a ultrapassagem, você vai descer, qual a tendência que você faz para subir ao rojo? Você joga para a direita. Pra fazer Fazer cara pálida, eu sei que você vem, tira o pé. Lógico, vai perder 10ª posição, um Vai, ponto. você vai destruir 2 carros da equipe. Você não vai destruir só um, porque foi o pneu de um e o bico do outro. Isso me lembra aquela corrida de São Paulo, Williams tendo Schumaquinho e o Montoya. Sim. No final da oposta, disputando primeiro e segundo, os dois se arrebentaram e saíram reto. BTCC 2011, eu estava mostrando para ele quando a gente veio. Honda. Os 2 carros da Honda liderando, mas não estava liderando liderando com quase uma volta em cima do terceiro colocado. Os 2 resolvem, na última curva, batem os 2, vão para a brita. Quem ganha, Alain Menu, que não estava nem sabendo o que estava fazendo na prova com o Cruz. Pois é. E aí? Se é um chefe de equipe, não cortando você, Matheus, se eu sou um chefe de equipe da Força India, traz os 2 animais e é rua. Não me rua. O que me interessa é o carro. Pois Se é. eu trouxer 2 caras da GP2
para sentar aqui e falar para não se matem, mas levem meu carro até o final, eles vão levar porque os carros da Force India sempre foram competitivos. E aí é que vem o grande detalhe. O toque na parte final da corrida entre os dois carros da Force India gerou uma série de problemas dentro do time e já foi falado. Até do Ocon dar uma entrevista e dizer que vai resolver de homem para homem. Exatamente. Voltou atrás, pediu desculpas, mas aí já tinha falado, já tinha jogado o negócio no ventilador. Né? E aí o pessoal falou, ou a partir de agora a gente vai dar ordens de equipe, ou em 2018 a Force India vai trocar sua dupla. Difícil, eu acho, trocar o Pérez, muito pela grana que o Pérez leva. Agora o Ocon. O Ocon, a única coisa que tem é um motor, mas já a própria Mercedes já disse que daria outros nomes se fosse... Se fosse o caso, ele vai dar outros nomes. O primeiro que aparece na lista é o Verlaine. Tô errado? Tá errado, porque quem agora eles já dispensaram o Verlaine tanto é que não vai... Ele não vai ficar, pelo menos até agora, o contrato dele com a Sauber, ele já não vai assinar, porque quem vai entrar no lugar dele é o Leclerc, já está assinado, o francês que está liderando a GP2, se eu não me engano. Então, que não é francês, é de Mônaco. Monaguês. Ou seja, do Fufu. Então, eu acho que Pascal vai correr depois do que ele fez. Ele não está tendo um ano, você sabe disso. Sim. E a Mercedes já viu isso. Mas tipo, que eu estava explicando, conversando com o Matheus do carro. Existe piloto que você bota no Fórmula, o cara não vai. Mas quando você fechou de todos os lados, o cara se morde sozinho e vence. Então hoje... E ele pode ser sim um dos pilotos para o desenvolvimento da nova DTM 2019. Ele já é campeão do DTM. Ele já é campeão do DTM, ele é um piloto da fábrica que vai ficar, porque nesse momento só temos 2 fábricas para 2019, que quem pediu as contas foi a própria... Quem saiu foi a Mercedes, né? Do DTM? Do DTM, porém a Mercedes pode voltar dependendo do novo regulamento. Com a Audi e BMW para 2019 só tem os 2, mas até agora não foi apresentado. E esse regulamento de hoje, que hoje a gente não tem mais um carro de turismo. É um protótipo. É um protótipo. Que eu acho errado. Custa muito caro. Você hoje está sendo trabalhado a Alemanha em si, mais do que todo mundo, nos próximos 20 anos, parar a fabricação dos carros a combustão, e a direção desses carros será proibida nos grandes centros a partir de 2050. Então está sendo tudo preparado para o híbrido e para o elétrico. E a DTM não pode ficar fora desse desenvolvimento tecnológico. Eu acho que os carros Hybrid é o futuro. Os carros elétricos são o futuro. Sim. Contra a minha vontade, porque eu gosto ainda do ronco do motor, ok, mas isso é uma particularidade minha, por isso que eu gosto tanto de NASCAR e de outras categorias que você sente, mas é o futuro? Mas a Fórmula 1, voltando para a Fórmula 1, trazendo de volta todo esse problema que é você ter uma escola de pilotos e você não ter pilotos bons que nasçam nessa escola. Eu não vi nenhum grande nome surgir. Depois que surgiu Vettel, está surgindo Verstappen. Teve anos da gente ver na Fórmula 1 4, 5, 6 pilotos bons. Nós estávamos vendo pilotos medianos ou piloto que tem dinheiro, como o caso do Stroll. O pai é bilionário, não tem mais dinheiro. Mas o Stroll também, se a gente for ver por onde ele passou, ele nunca foi um bobo. Ele pode não ser um extraordinário para ser um campeão de Fórmula 1, como a gente já conversou. Mas ele é um piloto que ali é de 5º a 10º e isso vai ser a vida dele. Mas já tem o 3º lugar nesse ano. Para falar de um piloto bom, vamos falar da disputa de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, senhores. Para mim, concordo que para mim o safety car foi até em excesso no toque das duas Forces Índias. Foi excesso. E na relargada o Vettel tentou. Não, ele sonhou. Não, ele tentou. Eu sou ferrarista, eu amo o Ferrari. Ele sonhou. Ele sonhou. Ele Presta tentou. atenção, ele sonhou em ultrapassar uma Mercedes.
É a mesma coisa eu falar para você que Toyota um dia vai ser campeã em Le Mans. Ela sonha. Mas do jeito que tá indo, Quem tem o melhor carro do grid hoje da Fórmula 1? a Mercedes. Mercedes. Matéria de motor a gente viu claramente isso, Paulo. O A cara disputa é hoje é o controle. seguinte, Mas acontece nós o seguinte, vamos ter no 2 conjunto- tetras ou um penta. No conjunto, vamos falar na boa, no conjunto, carro e piloto, o que mais se ajustou ao carro desse ano foi o Vettel com a Ferrari. Porque ele está trazendo no braço a Ferrari. Porque a Ferrari não tem a mesma final, a mesma estabilidade, o mesmo conjunto mecânico que a Mercedes. Não tem. A gente vê a Mercedes faz a curva, o Hamilton desce sequinho. Nem parece que pilotou, o macacão sai sequinho. O Vettel sai encharcado, mas o Vettel vai trazendo o carro na mão. Porque o carro está proporcionando isso. O carro não tem o motor que está empurrando tanto, mas tem um conjunto mecânico que ajuda muito. Resolveu aquele problema que a Ferrari tinha, daquele conjunto só de câmbio que quebrava muito o ano passado. Então a Ferrari resolveu esse problema. Só que eu vejo o seguinte, em circuito de média para baixo, como é o Nürburgring, curvinha de supermercado, a Ferrari chega. Incomoda. O problema é que temos 7 etapas daqui até o final. 2 circuitos de alta. Sai de Spa, entra Monza. 2 circuitos de alta só. Que aí dá o Dá pra- lado Mas da se Mercedes. tiver retona, meu amigo, o cara vem. O Mercedão chega. Porque na hora que se aperta o da direita, Ferrari tem, vamos dizer, 900 Eu vou cavalos, o cara falar tem pra 1.200 você, jogando na só que bola. a gente tem que comprovar que hoje a Ferrari tem um segundo piloto, um fiel escudeiro. Podem falar, mas ele é campeão do mundo, o Raikkonen, eu adoro o É o Raikkonen, segundo piloto. Hoje ele é o segundo piloto. E ele foi renovado, você pode ter certeza, Pelo causa para disso. fazer o trabalho de segundo piloto e tirar a Deixa eu te ponta dos perguntar, outros. e o Zebu, onde estava? Qual o Zebu? Mas não o Bottas. O Bottas estava lá. Ele foi correr esse final O de semana? Bottas, na Ele foi verdade, correr, é legal. o Bottas teve, assim, não teve o grande Ele ficou no desempenho banheiro, no fim né? desse final de semana, largou em terceiro, vinha em terceiro até o final da corrida, mas aí deu uma vacilada, acabou sendo ultrapassado pelo Raikkonen, e o Ricardo veio de quinto e jantou os dois e terminou em terceiro. Ou seja, ele terminou em quinto. Terminou em quinto. Ou seja, não apareceu na corrida. Não, ou seja, Hamilton em primeiro, Vettel em segundo, Ricardo com um ótimo terceiro Mas lugar. uma Outro coisa que pegou piloto que muito se pegar no mal carro. foi a saída do Alonso da corrida, Da forma como saiu. da forma como saiu, porque uma das reclamações da Honda é que o mínimo que ele tinha que fazer se o carro não quebrou, como não quebrou, o carro Era não- andar. Era andar. E eles precisam de hora de voo. Foi a única Mas coisa aí que que pediu. tá. Lembra que eu falo para você? Se eu sou uma empresa, uma equipe nova na Fórmula 1, Tanto eu é que não um dos trago pedidos dois- é o Button pro ano que vem. não, mas não adianta você trazer Button. Você quer ressuscitar? Tira o Senna do caixão, bota lá que não vai. Meu, esquece. Faz. Sabe o que a Honda faz. precisa? Pega dois Baixar, meteoros. não. Ela precisa baixar a cabecinha. Não, abaixa dela, a cabeça. Como o próprio Ron Dennis conseguiu na Mercedes, que a Mercedes ia mandar de 2 a 3 engenheiros para ajudar no desenvolvimento desse motor. A Mercedes se dispôs aí para ter um pouco de disputa. Lógico que o cara da Mercedes não vai dar o caminho das pedras. Mas vai ajudar. Vai ajudar. E o grande problema é a soberba da Honda falar que não precisa. Mas a Honda aí que tá. A Honda, eu estava lendo a biografia, eu li a biografia do Senna, li a biografia de vários e de Soichiro Honda. E que vou pra mim falar foi- pra você, Eu ela é a completando. próxima Não, campeã do LMP1 em 2019, a Honda. a Honda nem vai entrar, não é? Vai. Vai. Pera, depois a gente volta para a Alemanha. Porque a Toyota não vence nunca. Mas a gente esqueci. não tá falando da Toyota. Mas eu falo porque a Toyota é minha adversária. Eu vou torcer para a Toyota. Um dia eu torço. A Honda é o seguinte, ela tem a equipe de engenheiros dela. Suichiro Honda sempre quando entrou na Fórmula 1, quando em toda a competição que ele entrou, a cabeça dele, mesmo que hoje ele não esteja mais entre nós aqui, é o seguinte, os engenheiros fazem a vida louca de Inglaterra e Japão toda semana. Só que acontece o seguinte, não adianta você colocar numa equipe em desenvolvimento Dom Choronço de las Astúrias de 2 títulos da Benetton de Flávio Briatore. Não esquece, você tem que pegar 2 meteoros, vem cá filhinho. Você traz aqueles caras tipo amarrado em Silêncio dos Inocentes, saca? Todo assim, só mói. O que? Mói. Ela precisa destruir motor para saber o que tem de errado. Ela não tem mais um piloto como o Senna que dava a volta, opa, o Vira tá
Fora. o quê? A Biela Tá fora. 4 tá estourando. Opa, um Piquet da vida, desmonta que diz aqui, tá, não tem mais piloto assim. E não vai ter. E não vai ter. Esquece que não vai ter cara assim. O que a Honda precisa? 2 meteoros. Que eu pegaria. O salário é baixo e se bobear o cara paga pra sentar, sócio. Meu filho, mói. Mas, chefe, vai explodir em 10... Puta, se explodir em 6... Que é o que vai acontecer Fantástico. no Toro Rosso próximo ano. O que acontece? O cara vai dar o que pra eles? Ora, não vai reclamar. Porque já que hoje os caras não sentam, olha pro piloto, e aí? Os caras vão pro computador? Bota 2 meteoros. Traz a chita, bota a chita pra andar e dane-se. O problema é justamente o desenvolvimento do carro da McLaren, que ainda vai ficar por mais um ano. O Van Dorn seguirá no time na próxima temporada. É um garoto que tem muito a desenvolver. Mas aí que Peraí, também mas hoje com a gente falar, muita gente não acredita na ida do Alonso Para Williams. Mas ele pode ficar assim na McLaren, não é uma coisa muito difícil de acontecer. Sim. E pode ser sim que o Van Dorn vá como piloto de reserva. Porque quem você colocaria no lugar? Não é quem Não é colocaria. quem colocaria. O Button tem O contrato. Button tem um contrato. Você vai fazer o que com 2 pilotos? O Button, já depois da última corrida, que ele parou com as rodas de lado, ele já falou que ele gostou. E ele gostou do jeito que tá esse carro. Então, o acidente em Mônaco. Se a decisão for dele, foi o que ele falou. Hoje ele é um funcionário da McLaren Automotive. Não é só da fabricante de carro. É da fabricante. Ele, o Bruno Senna, o Mika Hakkinen, e o Mika, para mim, ele deve ir, não deve nem fazer mais nada. Ele vai no evento tirar foto, né? Porque o Mika não senta nem no carro de corrida. O Aquele tamanho que ele tá, ele não tamanho. senta. Vai tirar foto. Eu tô pequenininho perto dele. gosta. Isso aí, vamos terminar a Fórmula 1, senão a gente vai na discussão até a semana que vem. Antes de vocês falarem isso daqui, eu só vou falar uma coisinha. O chassis McLaren é muito bom. O problema O carro, o problema daquele carro é falta de motor, falta de potência. é o desempenho. O Felipe Massa, ele largou de 16º, terminou em 8º, um bom desempenho, contou com algumas ultrapassagens, ficou mais feliz ainda depois do toque das duas Force Indias, que são 2 carros que fatalmente andam na frente das Williams, pois hoje a Force India é a 4ª força da Fórmula 1, mas ele se salvou. Antes de eu ir para o campeonato, senhores, Verstappen abandonou pela 6ª vez na temporada. A galera falou, porque isso não dá certo, pode ser que troque de time. Aí o pessoal falou, vai para onde? Podia ir para Toro Rosso e desenvolver os motor Honda, que ele é um bota para fazer isso. Pois é. Para destruir. Só que aí eu falo pra ti uma coisa. Verstappen não vai pra lá. Verstappen vai renovar e vai renovar por 1 ano. E vai ficar quietinho onde ele Vai tá. ficar quietinho onde ele está. O que ele vai fazer, na minha opinião? Vai ver o desenvolvimento. Vai ver o desenvolvimento do motor Honda. A Toro Rosso não foi vendida, foi? O que acontece? A Red Bull vai usar Renaultzinho. Renaultzinho. Aquele motorzinho 4 cilindros. Do DKV. Quer dizer, do Corcelzinho. Ruim pra cacete. Ele fez chuta o pau da barraca, sem Não, mas cara, vamos ser sinceros. O carro, o motor Renault, a Renault ela fez motores fantásticos. Concordo Só com que você. no motor, nessa nova tecnologia High Mas Bird ele vai dela, adorar, porque eles estão falando que eles querem reduzir o motor da Fórmula 1 com motor 1 litro ou 1.3 TSI para as próximas gerações. Eu fiquei dando risada. É um puta motor? É um puta motor, não, mas um não motorzinho, é um motor pontozinho. para empurrar a categoria top do automobilismo. não é. Não é. Agora, a partir Para do mim, momento, para empurrar, tinha que ser no mínimo os V8, não era nem os V6. na minha opinião, eu não classificaria por cilindradas V8, 8 cilindros, 6 cilindros, 4 cilindros, 2 cilindros, 3 cilindros. Cavalaria. Os carros podem ter até, é uma categoria de desenvolvimento, até 1000 cavalos. Se você, Honda, quer andar com V10, High Bird, porque você vai lançar no Honda NSX Mega Esportivo Blaster, que vai andar de ponta cabeça no viaduto, legal. Você, Mercedes, vai andar com um motor V12 que vai fazer o carro ir até a lua e voltar? Que era legal. LMP1. É, Eu quero andar com 4 álcool, cilindros, gasolina. 6 turbos, com mais uma usina termonuclear na traseira, o problema é meu. Só que aí você teria uma briga diferenciada. Eu acho
que com a vinda desses caras que tomaram do mestre Yoda a Fórmula 1, que já está mudando até o modo de propaganda da categoria, de tudo, se eles mudarem pelo desse... Meu, eu fiquei horrorizado no treino, começou a chover, ninguém saiu. Faltando quase 40 minutos para acabar o treino. Não sai. O mais legal é você ver a Fórmula E saindo para treinar na chuva, que eu sempre achei um absurdo, muito por medo. Não é medo, mas tem que sair na chuva mesmo. Como é que você vai confiar num carro elétrico que não pode tomar água? Mas por ser um carro protótipo, se a gente for pensar assim, não é um carro de rua, é um carro de corrida. A gente já teve casos como o do Bruno Senna na Fórmula 1, que quando tinha o KERS, queimou as costas do Bruno, lembra? Quando Sim. ele corria na Campos, acho que foi, não foi? Que começou a esquentar, ele parou, que foi lá aquele que é de noite, lá na Singapura, lembra que ele encosta e desce correndo? Tinha queimado as costas do cara, porque a bateria entrou em curto. Mas é necessário. É necessário ter essas coisas. Mas você vê um Fórmula 1 não sair na chuva e um Fórmula E elétrico, que é muito mais preocupante, porque não foi feito ainda para aquilo, está sendo desenvolvido ainda. Sair. Eu achei um absurdo. Eu vi aquilo e eu falei assim, não. Peraí, não tem pneu? Aí vem cá, o que é a história daquela da Williams, que ela mete o louco na cara de todo mundo, esconde pneu, aparece pneu que era da corrida passada para correr nessa e foi desclassificado. Que história é essa, cara? Contrabando de pneu que entra pelo fundo, na verdade, não foi bem. Na verdade, tinha um dos pneus na hora de passar no terceiro treino livre. A hora que entra o Fórmula 1 no box, vem o maninho com um revolvinho e passa no código de barra. A hora que o cara passou no código de barra, deu que aquele pneu era o pneu de Mônaco. Mas que corrida foi Mônaco? Não. Qual o número da corrida? O problema não foi esse, mas agora a Pirelli já está tendo que responder algumas coisas já para o próximo ano. Primeiro é os estouros de pneu, que algumas equipes, não é uma só que está tendo. O pneu não está durando. Agora ela se você tem vê que na câmera lenta, provar o pneu está bem degradado. o que eles pediram. Todos. É igual, ela falou, não, eles andaram mais voltas do que o estipulado. Aí está errado aqui. Hoje está uma discussão porque a Ferrari teve um estouro de pneu com 19 voltas, sendo que a Pirelli falou que aquele pneu aguentava 24. Então, está tendo alguma discussão. E esse problema do pneu foi isso. O pneu não foi usado. Só que era o mesmo pneu, o mesmo composto. O que eles fizeram? Reembalaram os pneus e trouxeram de volta. Não foi o único pneu, a hora que os caras foram fazer o rastreamento, foi um erro de computação. Porque a partir do momento que peça atrás do computador, não? Quando você devolve o pneu para a fábrica, tinha que ter sido dado baixa. Não é analisado esses pneus? Era novo. É novo, não, mas peraí, voltou. Você é borracheiro. Pegou o lote que você mandou para Mônaco. Voltou porque não usou. Não usou. O que você faz? Não, foi pro galpão. Peraí. Não deram baixa, Não só deram guardaram. Baixa, guardaram. Meu amigo, você é uma Pirelli. Pois é, essa é a É Pirelli. aí que tá o problema. E Sebastian Vettel é o líder do campeonato com 220 pontos conquistados, com o segundo lugar. Lewis Hamilton é o segundo com 213, Valtteri Bottas o terceiro com 179. Ah, ele apareceu na classificação? Pois é, ele é o terceiro e já venceu a corrida esse ano. Felipe Massa é o 11º colocado na classificação geral com 27 pontos conquistados. A próxima etapa já neste domingo, dia 3, em Monza, seco e duro, quem vence? Monza, Itália. quem vence? Ferrari. Não, quero nome. Sebastian Vettel. Seco e duro, quem vence? Luiz Hamilton. Tá certo, Lewis Hamilton. Eu partilho do pensamento do meu colega, vou de Lewis Hamilton também, aí para a próxima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Galera, antes da gente encerrar o nosso primeiro bloco, Pedro, fala o nome dos pilotos aí que estão com a gente aí nesse segundo semestre, final do mês de agosto, e vamos trabalhar. Vamos lá, vamos começar agradecendo no kart o Enzo Bortolato, é um menino novo aí, revelação, curta a fanpage dele. No Brasileiro de Turismo temos o Fernando Crossi, curta a fanpage, acesse o site. Na Fórmula 1600 temos o Ricardo Hag,
que é a volta dos que não foram, né? Exatamente. Parou, voltou e teremos corrida dele agora em setembro lá no Velocitar. Na Fórmula V, temos o caipira Cristiano Denardi e o César Alberto Otazu, Cezinha, que largou de último e ganhou a corrida de sexta-feira. Do Endurance no kart, daqui a pouco a gente vai falar. Na Old Stock temos o Rodrigo Elal, o Karim Machata, o Rafael Lopes e o Arnaldo Santos, e podemos em breve ter um apoio da própria categoria, como foi falado com o pessoal de marketing, né? Na Sprint Race temos o Gabriel Lusquinhos, o João Rosati, o Vinícius Margiota, o Nuno Pagliato, o Rafael Campos, primo do Juninho Campos, que entrou aí na última semana. No Marca São Paulo temos o Ale Pepe, o Ale Seda, o Francisco Júnior e o Giovanni Almeida, que entrou na última semana, piloto que já venceu na última semana. Exatamente, 2 vitórias na carreira. E na Fórmula 3 temos o Giuliano Raussi, o Paraíba Léo Barbosa e o curitibano Ayrton Santos. E tem piloto novo entrando agora para o próximo mês aí, que tá bastante piloto procurando. E quem quer ser um piloto high speed, ser piloto high speed dá sorte. Se o último que entrou, ele entrou no domingo, ele já ganhou corrida. O negócio aqui é... Pessoal da bota. Então, nós precisamos do seu apoio e a gente pode te dar uma ajuda aí legal. É só entrar em contato no e-mail que está aparecendo aí. Temos cota para o piloto high speed, cota pessoa física e cota para empresas, como as montadoras, a própria Mitsubishi, que está aí com a gente. Exatamente. Galera, muito obrigado pelo apoio. A gente vai para a primeira paradinha rápida aqui na Alucinados por Velocidade. Daqui a pouco a gente volta com categorias de base, volta com kart e também, claro, os resultados do Rally dos Sertões, que terminou no último final de semana. Segura aí que a gente volta já. Sprint Race. Você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6? Vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, convidando você a curtir, compartilhar e comentar nas nossas redes sociais, facebook.com/highspeedbrasil, Instagram, Twitter. Entre lá, fale conosco, será muito bem recebido. Críticas, dê um joinha, né? É lógico, sempre curta, críticas construtivas sempre são bem-vindas. E vamos falar um pouquinho agora de categorias de base. Vamos falar da F2, começando pela categoria que acompanha a Fórmula 1, que nesse final de semana esteve em Spa-Francorchamps. Na primeira disputa, muitas ultrapassagens, e os vencedores, o primeiro e segundo colocados, acabaram desclassificados, que foi o Leclerc e o Hülkenberg.
Com isso, o Markelov herdou a vitória, com o Giotto em segundo e o Fuoco na terceira colocação. Com esses resultados também, o brasileiro Sérgio Sete Câmara terminou a disputa no sexto lugar, marcando assim os seus primeiros pontos na categoria em 2017. E só lembrando do Giotto, o Giotto tomava um pau ferrenho na Fórmula Abate do Nicolas Costa. Exato. Que foi campeão naquele ano e o Giotto foi segundo. E o Martiello, que já está na Fórmula 1, que fez as corridas no lugar do Verlaine, foi o terceiro naquele campeonato. Esse Fuoco é piloto Honda, né? Não, É Ferrari, né? Ferrari. O Honda é o... É o japonês que está lá. Eu não lembro o nome dele agora. Muita gente vai falar que o Câmara terminou na oitava colocação. E realmente havia terminado, o que lhe dava a pole position para a segunda corrida. Mas com a desclassificação dos dois primeiros colocados, ele subiu para sexto e partiu do terceiro lugar. Logo na primeira curva, o brasileiro já assumiu a liderança e venceu a corrida em Spa-Francorchamps. Primeiro pódio, com vitória, marcando ponto, meu caro Pedro Rodrigo. Um desempenho que todo mundo já esperava do Sérgio Sete Câmara na Fórmula 2. Na verdade, eu acho que ele demorou para mostrar isso. Aí estamos bem pro fim do campeonato, se eu não me engano, temos acho que só 4 provas deles. Ele já tinha que ter mostrado isso, porque a parte de renovação de contrato e melhoras de equipe já está sendo feita. Já. Então ele já devia ter acelerado isso. A gente já sabia que ele não tinha uma equipe para ganhar a corrida, ele não tem uma equipe para ser campeão, mas ele podia ter feito melhores resultados. E isso acompanha, meu caro Washington, que o companheiro dele, Jordan King, vinha sempre andando na zona de pontuação, já tinha feito o pódio, enquanto ele não passava do 10º lugar. É aquela coisa, em Spa que você vai descobrir se o cara é grande piloto ou não. Porque andar sempre no limite é uma coisa. Por isso que eu falo. O cara que vence Spa, bota o olho nele. Porque se o cara para andar, fazer aquela hoje, né? A gente pegou a época da hoje que o cara, hoje não é esse passeio no parque que é hoje, que o cara faz o pé cravado. Você tinha que aliviar, os caras, se não aliviava, grudava lá em cima, como o Burt grudou, como outros grudaram e ficaram com a instalação trocada durante um bom tempo. Spa revela-se grandes pilotos. Chegou tarde a vitória dele, concordo. Ele é cheio de mimimi. Se ele cortar o mimimi e apertar mais o da direita, vai vir mais resultado? Pode vir mais resultado. Sim. Porque o piloto que quer e para de reclamar e só quer ganhar a corrida, ele vai aparecer mais. Chegou atrasado, concordo com o que o Pedro disse. O bonde da alegria já passou da renovação. Pode ser que ele fique esse ano nessa equipe. Não é uma equipe para vencer campeonato? Não, mas é uma equipe que pode dar para ele visualização para vencer corridas. Tem uma segunda coisa. O ano que vem muda-se os carros. Os carros também, se eu não me engano, serão da Lara, próximo ano. Chassis da Lara? Chassis da Todo Lara. mundo da Lara. Todo mundo da Lara. Então é uma coisa nova. É o que eu falo da Indy. A Indy, ano que vem, vai ser embaralhada. Vai. E eu acho que a GP2, a Fórmula 2, algumas equipes pequenas podem dar sorte nessa troca de carro até as equipes grandes conseguirem conhecer o equipamento. Sim, isso é óbvio. Porque vai estar todo mundo nivelado por baixo. Exatamente. Você não vai ter ninguém sobressaindo, mas o pacote chegou, é novo para todo mundo. Vai pega um engenheiro que está desacreditado. Mas espera aí, eu botei o motor na bancada, agora imaginei o chassi. Casou. É isso que aí. aquele cara de último comece a andar no globo. É isso aí. Sabe. O Câmara venceu, com De Vries em segundo e o Giotto na terceira colocação. Muito satisfeito com o resultado, o Sérgio Sete Câmara. E no campeonato, o Leclerc é o líder com 218 pontos, terminou apenas em quinto a segunda corrida. O Roland é o segundo no campeonato com 159, terminou em oitavo a segunda corrida. E o Markelov é o terceiro no campeonato com 150 pontos. O Sérgio Sete Câmara subiu para 13º na classificação geral com 23 pontos, todos conquistados nesse final de semana. A categoria também volta às pistas já em Monza, 2 e 3 de setembro. Pista veloz, como Spa, chance de mais um bom resultado do brasileiro? Tem chance, eu acho que o Felipe vai andar ali na zona de pontuação entre sexto e sétimo. O 7, porque a gente já... Mas ele ainda, eu acho que assim, foi um jogo de sorte ainda com ele.
E isso porque a gente vê o desenvolvimento dele, corrida a corrida, que nós estamos acompanhando esse campeonato, né? É isso aí. Não digo piloto de sorte. Se não tiver sorte numa corrida, Sim, não, mas o piloto bom ele tem que ter sorte sempre. Eu falo assim, o Schumacher foi 7 vezes campeão mundial, ele tinha muito mais sorte. sim, também quando se tirava-se o motor do banho, já saía com o nome dele, né? Já era assim que O pneu funcionava. eu também falo. chegava com o nome dele. Quantos anos o Schumi tinha de Ferrari e quantas vezes o motor quebrou? Só por aí a gente já vê. A gente para por aí. Só respondendo uma pergunta, antes da vitória do Câmara nesse final de semana, a última vitória do Brasil na Fórmula 2, antiga GP2, havia sido com o Felipe Nasser na temporada de 2014, também em Spa-Francorchamps. Ou seja, 3 anos que o Brasil já não vencia na Fórmula 2. Tá? O Pedro perguntou comigo essa semana, a gente até conversou via rede social, então a última vitória foi do próprio Felipe Nasser. Tá? Vamos saltar da Fórmula 2 para a GP3, que também esteve em Spa-Francorchamps, e o brasileiro Bruno Baptista não teve um bom final de semana, acabou abandonando a primeira corrida e terminou em 16º a segunda disputa. A primeira corrida foi vencida pelo Russell e o Giuliano Alesi venceu a segunda disputa em Spa-Francorchamps. No campeonato, o Russell é o líder com 138 pontos e o Baptista é o 17º com 1 ponto conquistado. Qual é o nome do Alesi? Giuliano Alesi, é filho do Jean. Tá? Eu imaginando se vai ter o azar do pai ou o capoete do Ele pai. parece ser melhor que o pai. Porque A o pai, categoria- a vida toda ganhou uma só, né? O pai ganhou uma só e eles vão para a Itália, justamente falando de Jean Alesi, lembra-se de Ferrari, vão para Monza também dia 2 e 3 de setembro. Seguimos falando de categorias de base, mas vamos sair da Europa e vamos desembarcar um pouquinho lá na Inglaterra para falar do piloto brasileiro Guilherme Samaia, que conquistou o seu segundo pódio neste final de semana em Cinnerton, na Inglaterra. Foi segundo lugar na Fórmula 3 inglesa, o piloto que vem andando muito bem e agora vai disputar a próxima etapa, 23 e 24 de setembro, em Donington Park. E só lembrando que anda com ele o Igor Fraga. Sim. O Igor Fraga foi ontem foi para o México, vai junto com o Darcio dos Santos, que é o chefe da equipe Procar, tio do Rubens Barrichello, e alguns mecânicos integrantes da equipe foram para o México, alugaram um carro com a estrutura de uma equipe da Fórmula 4, mas vão usar os mecânicos, ele como chefe de equipe. Vai correr de Fórmula 4 esse final de semana agora, como preliminar lá da WEC no Hermanos Rodrigues. Hermanos Rodrigues. De olho nesse brasileiro Igor Fraga, um piloto muito bom, vem conquistando grandes resultados na Fórmula 3 Brasil. De olho nesse garoto aí que tem um patrocínio. Ele vai ser campeão da Light esse ano, Vai. ou da Academia. Da primeira categoria de acesso. Saindo da Fórmula 3 inglesa, desembarcando no kart, nesse final de semana foi realizado a seletiva do Road to Rindt e o brasileiro Olin Gali ganhou o direito de disputar o shutout para ver quem que vai disputar a USF 2000, categoria de acesso para a Fórmula É Indy. isso que eu queria saber. Ele tem o direito a disputar uma prova agora. Para ver se ele e vai para a essa USF. prova que vai dar. Eles vão concorrer nessa prova. Quem vencer vai ter o direito Isso. de disputar um ano. Um ano. Coisa que como é que chama? O Vitor Franzoni participou disso. Exatamente, o Victor Franzoni também passou por isso, então o Olin Gali vai ter o direito de disputar esse shot out e, ele conquistou uma vitória e um quarto lugar na 6ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, que foi realizada no último final de semana aqui em Aldeia da Serra. Parabéns ao Olin e sucesso aí na disputa, a gente está de olho em você. Nosso piloto High Speed andou nessa prova também. Exatamente, o Fernando Crossi andou na categoria graduados nesse final de semana. Na primeira corrida acabou se envolvendo num acidente, teve o seu volante quebrado, abandonou a disputa. Para a segunda corrida largou no final do pelotão e terminou em 10º lugar o Fernando Crossi aí. Ele que estava muito feliz com a equipe nova, né? Exatamente. Ressaltou isso, que a equipe era boa. Exatamente, volante quebrado. O Fernando Crossi ressaltou, a equipe é Landão Motorsport, com muito trabalho, com muito desempenho e muita vontade. Fernando Crossi, um grande abraço, Crossi, tudo de bom para você. Ressaltou a equipe. Ainda falando de kart, Pedro Rodrigo esteve aqui em Interlagos para a quarta etapa do Endurance de kart, 3 horas e 15 aqui em Interlagos, e a equipe da THR Kart
venceu a disputa lá. Um grande abraço pro Márcio Simão, pro Alberto Tazu, que estavam na equipe. O Johnny. Saíram de último para primeiro. Largaram dos boxes e venceram a prova. Exatamente. Então, lógico, tínhamos 4 carros da THR na disputa, mas é assim que funciona a Endurance. A gente sabe mais que nunca que com um kart você pode fazer bem, pode, mas com 4... Com kart você não tem nenhum. Com 2 você tem um. Com 3 você sonha em ter 2, mas na verdade você só tem um. Com 4 você tem 2. É complicada a situação aí, mas parabéns à equipe THR que levou o troféu dessa etapa e lidera o campeonato de Endurance no kart aí. Parabéns à galera, um abraço a todos eles. E falando mais uma categoria de base, já que o Pedro Rodrigo citou, vamos falar de Vitor Franzoni e a vitória dele no Pro Mazda nesse final de semana aí no Oval. Ele que vem disputando o título da categoria, conseguiu uma boa largada, superou o Martin e reassumiu a liderança do campeonato. O Franzoni tem 287 pontos contra 285 do Anthony Martin. O TJ Fischer é o terceiro com 194 e o Carlos Cunha conquistou o seu 4º pódio na temporada, é o 4º no campeonato com 189 pontos. O campeonato está chegando ao seu final, torcemos por Vitor Franzoni ser campeão, porque se ele for campeão no Pro Mazda, ele tem o direito de disputar a Indy Lights na temporada de 2018 e faltam só 2 corridas que acontecem nesse final de semana em Watkins Glen, uma no sábado e uma no domingo. E na Indy Lights quem levou, você sabe? Na Indy Lights eu já te falo já. O Kaiser? Não, o Santiago Uritia venceu com o Juan Peidratia em segundo e o Colton Herta em terceiro. O brasileiro Matheus Leist vinha bem, partiu do final do pelotão, estava em terceiro, mas se envolveu em um toque, teve um pneu furado e acabou ficando pelo caminho. Só uma pergunta, qual o sobrenome do infeliz? Tá aqui, ó, lê pra mim aqui. Não, ó. não vou ler não, cara. Lê aqui pra mim. Vou falar besteira. Não, lê aí pra mim. Dizem as más línguas que Não, isso não Brian é. Herta, Brian Herta? O Colton Herta. Colton Herta e o Brian Herta vai estar no grid da Indy no próximo ano. Estão falando em 26 carros. E mais uma coisa que eu queria falar é que pode ser que não seja 26, Agora eu te pergunto. sejam 28. Agora eu te pergunto, na Indy, o Tony tá indo embora da Chip. Isso é um caso à parte porque... Posso? Deve. Notícias que eu escutei de última mão. Sim, pode ser que McLaren entre no próximo Sim, ano. isso que eu ia Tendo perguntar. Alonso, se der algum problema, seria Alonso. E o Tony está em negociação com a equipe Meu amigo, McLaren aí para eu te ele. faço uma pergunta. Para mandar o cara, a multa é alta, né? Você tem uma Honda, o cara não é eterno. Nada me tira da cabeça que a Honda, tudo bem, já que ele está reclamando, vamos jogar ele na Indy. Montamos uma estrutura McLaren, já que testamos o pessoal, o nome Alonso nos Estados Unidos foi bom. O retorno. um campeão mundial de 2 títulos, conseguido graças a Flávio Briatore, mas até aí, legal. E eu falo para ti, é uma saída para tirar Alonso da McLaren? A saída é essa. A saída é. E se não se assuste, como eu disse há muitas vezes atrás nas conversas que a gente teve informal, que eu falava para você, Alonso só vai ser campeão mundial em 2 lugares, ou no Xbox ou no PlayStation. Acabou. Na Fórmula 1 ele não é campeão nunca mais. Só se ele E o pessoal foi contra mim. Não, Impossível. Ele já teve carro bom. Quando ele teve carro bom que sentou do lado do Hamilton, o Hamilton meteu uma trolha nele. E ele ficou tão desnorteado que ele brigou e saiu fora e foi andar de Renault lá atrás. Até que teve aquele caso com o Nelson, que enfim. 2008, 2009. Então me desculpa. Alonso é piloto de 2 títulos graças ao chefe de equipe que você tem. Se você tirar o chefe de equipe, ele não é mais ninguém. É o caso de Alonso. É um excelente piloto? É um excelente piloto. É um cara chato? É um cara chato. É um cara irritante? É um cara irritante. E o pior é um cara você impor. saber que o cara tem chance de ir para lá e ser campeão no próximo ano. Ser um campeão de Fórmula Indy. Porque, legal. primeiro, todos os carros são 0. Nenhuma equipe conhece o funcionamento desse chassi novo. Como que ele vai dobrar, desdobrar. Como vai torcer, como não vai torcer. Primeiro, quem vai montar a estrutura, se Vai for ser ele. mesmo, não, vai ser o Mário Andretti, o velho. Por ser um dos grandes nomes americanos na McLaren.
Vai estar na casa. Então, eu acho que é um cara que entende muito de estratégia de Indy, o Marco. Sim. Então, isso pode se juntar e ser um time É uma campeão. especulação. Lembra quando o Mansell caiu na Fórmula 1? Lembro o que ele fez. Eu nunca me esqueço da frase que todo mundo... Não vai andar nada. Eu olhei para todo mundo e falei, Que equipe que ele foi? Ele foi para Newman Haas. Que na época não estava top. Não seria Era o quê? médio. Seria um Andretti hoje. É. O cara é animal de cela. Ele tá pouco se importando se ele vai bater, se ele vai destruir, se ele vai... Vai se matar. Ele já é campeão da Fórmula 1, então ele tá indo Que é lá o que mais ele para queria. divertir. O cara sentou na Pro, sentou no carro, e eu nunca me esqueço de um relato do Emerson, falando para o Senna, que está na biografia do Senna. Eu nunca vi ninguém acertar o carro sair de traseira e você acertar ele no volante. Se você pegar as onboards da corrida das 500 milhas de Indianápolis, do Mansell, você sabe que se o carro saísse, e ele trazia. Para um cara que eu vi, isso eu falo que eu vi, você viu. O Matheus acho que não chegou a ver, acho que viu também. No Autódromo do México, todo mundo falava que fazer a peraltada por fora era impossível. O Senna tentou e capotou. O cara ultrapassou o Berg. Então, se ele cai, sou bicampeão da Fórmula 1, mas sou campeão da Indy. Aqui eu vou fazer mais 3 títulos e vou sair como Deus e semideus nos Estados Unidos. Ele vai gostar da brincadeira. Seria uma saída? Seria. Porque ele não vai estar andando no pelotão do Afeganistão? Porque ele não é um cara para andar lá no fundo. A gente sabe. Ele não, se ele andar de 10 para trás, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Ele fica Ele não sabe acertar. Ele não sabe o que fazer, o Vettel não sabe o que fazer, o Hamilton não sabe o que fazer. Se botar esses caras do meio do pelotão para trás, nenhum deles anda. Eu acho que é um grande erro do Hamilton. O Hamilton, se ele não tivesse entrado aquele primeiro ano direto na McLaren, Que eu achei o Alonso seria campeão, seria tricampeão mundial. Ele seria campeão aquele ano. A gente sabe. Mas peraí, se o Hamilton E não o entra Hamilton na McLaren, não entra concordo. na McLaren. E o Hamilton tivesse ficado um ano Andando em equipe pequena, numa equipe pequena, hoje ele seria já pentacampeão, tetracampeão, eu acho. olha, eu aí discordo. Porque ele teria, ele entenderia, hoje ele só entende do carro que está pronto. Mas aí que tá, Pedro. Piloto, quando nasce com o cacuete de ser campeão, você pode jogar ele num carro equipe pequena, como você jogou o Vettel na Toro Rosso, ele ganhou em Monza. Ah, tudo bem, teve chuva, teve N coisa. Venceu. Venceu. Com um carro que, foi a única vitória da Toro Rosso na vida dela toda. É o que a gente falava do Kubica há muito tempo atrás. Que a fatalidade, não é com o Rei, como é, mas tudo bem, até aí vai ser. Aquelas coisas de destino. Então falando nele, até voltar para a Fórmula 1 agora, né? Mas não, Esquece, não tem jeito. Não tem jeito, porque ele tem uma mão só para apertar botão, a outra não... Tem, ali o carro tem 680 botões para apertar. É uma situação complicada. Agora, o Hamilton, ele é um piloto que ele nasceu com cacoete. O Vettel é um piloto que nasceu com cacoete. Alonso, ele veio de uma época onde você ainda acertava carro e você conversava com o engenheiro, mas você tinha um chefe de equipe. Hoje, o Alonso sai do carro, eu vi ele saindo do treino do carro, vê se algum engenheiro encosta do lado dele. Não, acho que não tem. Ele tirou as luvas, botou o capacete, virou as costas. É lógico que ele não quer. E ninguém quer levar esporro dele. Mas é o esporro dele, isso eu falo. Que você vai saber o problema do carro. Não vai, velho. Então, Ele mas sabe o que tá acontecendo. é justamente, os caras têm medo hoje do Alonso. Que é o que não pode. Não pode ter. Eu sou chefe de equipe, peraí, vai perguntar lá. Baixa a bola, vamos resolver o problema. Não se faz isso mais hoje na Fórmula 1, meu caro Washington. É complicado. E é complicado também para muita gente. Por aí ficou complicado para Tony Kanaan, mas é um assunto para o próximo bloco na Fórmula Indy. A vitória do Joseph Newgarden. O Totozinho no Pagenot foi certo? Não. Mas valeu Por a quê? vitória e... Você acha que não achou certo? Daqui a pouco a gente... Corrida, meu amigo. Você tá na frente, meu amigo. Você tá me atrapalhando, sócio. Segura aí que a gente volta já aqui no Alucinados por Velocidade. F-Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F-Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Jr., e vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família.
E vocês, o que querem em troca? Quem tem a tecnologia de um Mitsubishi New Outlander não troca por nada. De volta com Alucinados aqui no portal High Speed Brasil. Muita discussão hoje. O Washington estava com saudade de vir falar de automobilismo, falar com a gente aqui e contar muita história, porque o automobilismo rende muita história. E antes da gente falar da Fórmula Indy e de Tony Kanaan, que saiu da corrida a pedido da equipe, literalmente foi isso que aconteceu. E a gente já vai conversar sobre isso. Vamos passar rapidinho pelo INSA, que nesse final de semana esteve na Virgínia. E, para muita gente, o INSA não é o INSA sem os protótipos. Na verdade, algumas provas, o INSA são tem só os GT. Mais de 14 provas no ano e algumas são só GT. São só GTs. E nesse final de semana, na GT Le Mans, Antônio Garcia e Jan Magnussen venceram de Corvette. E a Magnussen? Realmente. DTM? E são líderes do campeonato no GT Le Mans com 274 pontos. Estão bem perto do título na categoria. Na GT Daytona, a vitória ficou com a dupla Lewis e Mull, que venceram também. Mas nessa categoria, a equipe que é líder é do Balzan e do Nielsen com 180 pontos aí, se eu não me engano. Próxima etapa, dia 24 de setembro, em Laguna Seca, mas com os protótipos na disputa. Teremos o Pipo já confirmado. Exato. E estão confirmando o Bruno Senna para essa prova também. A equipe Tequila Padrão vem com dois brasileiros. Eu lembro uma prova, né, em Laguna Seca. As últimas voltas da GT tinha um Porsche e uma Corvette. Não sei que ano foi isso. E eles vinham brigando na última volta e o Corvette vindo, desceu, saca-rolha, tal. Não, chegou na última curva. Corvette sempre apronta das dela, né? Aí a Corvette vai, tira por dentro da Porsche, lindo. Passou. Aí o cara da Porsche, delicadamente, só encostou na traseira, mas saiu que nem um tiro pro paredão. Quem venceu a prova? O Porsche, que segurou. Deu um rolo, deu uma briga no box, o piloto, foi um show de horror. Eu juro que a última curva de Laguna Seca, aquele negócio, aquele cotovelo. O cara fez tudo, veio o cotovelo para entrar na reta. Cotovelinho seco. É uma pista emocionante. Saudade acho de ver a Indy nessa pista. Mas é muito perigoso. Eu concordo, mas mesmo assim, saudade de ver. Eu gosto de moto ali. Nossa. O que o Rossi uma vez ultrapassou por fora o Stoner, ele tomou do Max ali uma outra vez, que também não viu nem a toa. O que podemos esperar de Penske Acura 2018? Teremos na equipe até agora confirmados. Montoya, temos um outro piloto. E podemos ter no segundo carro o Hélio com mais um piloto. Você acha que o Hélio, viajando agora, poderia abandonar a Indy para protótipo? Ele já deu que ele já está aposentando da Indy. Ele já falou. É bem capaz que isso está se tornando uma realidade. Não, que ele vai estar fora da Indy já é realidade. Ele já falou. Não vai ser renovado para ele ficar na Indy. Hoje ele tem uma proposta para ir junto desenvolver esses carros da Acura, que é um ano de desenvolvimento no INSA para levar esse carro como equipe oficial Honda. É porque o INSA corre Petit Le Mans, que é a pista de Le Mans. Exatamente. A Acura nada mais é que Honda. Então, justamente. É a evolução do carro do INSA numa temporada para levar para Le Mans, como você está falando. Também estavam cogitando uma coisa que eu achei interessante. Isso é um mundo da conjuntura espacial. Então, Alonso e Massa numa equipe Honda no WEC. Seria muito interessante essa configuração. Mas é isso aí, eles estão primeiro desenvolvendo junto à Penske, a Penske está fazendo todo o desenvolvimento. Porque como todos sabem, a equipe Audi,
A equipe Audi não era uma equipe Audi. A gente sabe disso. Toda a estrutura da equipe Audi não era da Audi. A Audi mandava os cabeças e usava como a própria Toyota. A Toyota não é do japonês lá. A Toyota fica em Colônia. É a mesma estrutura da equipe. Que era da Fórmula 1. Da Fórmula 1, só que é de um alemão. Que a Toyota vai lá e contrata. Esse cara foi... ele antes da Fórmula 1, ele teve uma das maiores equipes Toyotas no Rally, que você lembra. Sim, que foi desclassificado pelo automóvel do Turbo, que deu um rolo Lembra desgraçado, que disso. ficou afastado. Então, Exatamente. a própria Mercedes, que todo mundo fala, não, a Mercedes não é da Mercedes. A Mercedes é uma equipe privada do Toto Wolff. E do Nick Lauda. No Nick Lauda tem mais um cara, são três caras. E a Mercedes é um patrocinador master que, lógico, motor ali, que manda. É lógico que a Mercedes manda. Se o presidente da Mercedes virar vazio, quero o piloto Zezinho, é o Zezinho que vai sentar lá. Ela tem a ordem. Como muita gente fala assim, a equipe Blau. A equipe Blau não existe. A equipe Blau na Stock Car. Vieram falar que o Marcelo era dono da equipe. Marcelo, CIMED, blá, blá. Eles não são donos da equipe, eles são os patrocinadores principais. Que dão um nome. Que dão um nome. E lógico que eles têm a voz ativa, eles pagam a conta. Quando você paga a conta, você manda, porra. Exatamente. E quem paga a conta e quem comanda, que ficou muito fulo da vida nesse final de semana, foi Roger Penske com o toque entre Joseph Newgarden e Simon Pagenaud. Cerca de 30 voltas do final, Pagenaud liderava a corrida com o carro número 1, uma pintura amarela com o patrocínio da Menars. E aí o Newgarden veio por dentro, aquele leve toquezinho a 300 km por hora. E aí gerou toda uma discussão. O Newgarden falou que ele fez o que ele tinha que fazer, que era assim que ele tinha que passar o Pagenaud. O Pagenaud ficou extremamente nervoso com a situação e com razão, porque os dois poderiam ir para o muro. Alta velocidade. O fato é que o Newgarden venceu mais uma corrida na temporada, é líder isolado do campeonato, encaminhando-se para o primeiro título dele no primeiro ano de Penske, um grande piloto. Só que o toque ainda está rendendo muito o que falar durante essa semana. Eu acho que o Novo Jardim ele se excedeu um pouco ali, porque primeiro, o carro dele se via-se mais rápido nas últimas voltas. Sim. Ele estava mais rápido. Se ele era o que estava em melhores condições hoje na equipe para ser campeão, nada mais justo do que uma ordem direta da própria equipe para o Newgarden passar. Hoje, qual a probabilidade do Pagenaud ser campeão? Hoje, Mas aí que tá. hoje nós temos 4 pilotos na disputa. Newgarden, Power, Newgarden, Dixon, Castro Neves e Power. São esses 4 pilotos hoje. Se você tá com um carro rápido. Não, o Pagenaud agora tem. Pelo segundo lugar, o Pagenaud agora tem. Mas mesmo Avisa assim, no longe. rádio. Peraí, eu tô disputando um título, sócio. É viável? Aí que entra o chefe de equipe. Fulano, o que? Freia. Freia. Depois a gente conversa. O cara tá disputando. Você tá no pelotão do Afeganistão. Bora lá. Ou então simples, como o Enzo Ferrari fazia na década. O carro parou no box, mete o pezão no pneu. Conta. Passou, solta. Você resolve o problema do que você deixar 2 tubarões se matar no pedaço de carne. Assim, eu vi uma foto até do Thiago Marques, que você quando o carro quebra, o peso vem nas suas costas. Eu não penso assim, eu acho que o nosso negócio é um trabalho em equipe. Se a equipe não funcionar, nenhum dos pilotos vai chegar bem. E se os pilotos não ajudarem a própria equipe a melhorar, que é o que na Fórmula 1 não está acontecendo hoje, você ter pilotos como você tinha Prost, você tinha Mansell, você tinha Ayrton, chegava, acabava o treino, ficava 3, 4 horas lá. O último, acho que eu vi fazendo isso, chama Rubens Barrichello, que acabava as corridas dele na própria Williams, ele ficava 4, 5 horas conversando com os caras, porque o cara quer saber. Mas aí que tá. Não existe isso. Na Fórmula Indy talvez até alguns pilotos ainda façam isso.
Mas na Fórmula 1 não A existe. Fórmula 1 não existe mais, acho que é tendência hoje menos se perguntar ao piloto sobre as reações do carro. Tem tantos sensores hoje no carro, o cara vai lá e ele acha que aquele sensor está lendo. Às vezes, tem tanta tecnologia embarcada e o piloto não sabe mais, como o Senna sabia que a biela estava meio estranha pelo barulho do motor, como o Piquet sabia que pelo barulho do motor, que se ele arrancasse a primeira e a segunda ele ficava mais leve e largaria mais na frente. Hoje os caras não perguntam mais isso. Os caras olham pro cara, olha, é isso. Sua função é acelerar, acabou. Eles cobrimos 2 provas de Fórmula 3 esse ano e uma das coisas que a gente comentou era isso. Na minha época de Fórmula 3, os meninos acabavam o treino, eles não iam comer, eles iam conversar com o engenheiro, com o chefe de equipe. Você comia sentando, conversando. Eu tenho uma foto clássica. Hoje os moleques não perguntam, às vezes você tem uma dúvida, o engenheiro está ali para isso. Eu tenho uma foto clássica, Ferrari, década de 70 e 80, não me lembro, tampão do motor aberto, carro do Villeneuve, pratos e pratos de macarrão, os meca com a mão suja, comendo, olhando para o motor e apontando com o garfo e discutindo, Pois é, assim junto que é. com o Gilles, o que estava acontecendo. E é isso que faz falta. Hoje eu acho que o desenvolvimento dos próprios motores dos carros está muito mais demorado pela essa falta de conversa, sabe? Tem caras que o cara fala assim, mas o cara é um estúpido, só que a estupidez dele melhora um segundo carro, velho. Quando a Honda chegou na Fórmula 1, eu vou falar para vocês, Alberto, francamente, eu não esperava que a Honda demorasse tanto a ter um motor competitivo. Na época que a Honda chegou na Fórmula 1, que ela entrou na Williams, ela tinha o Patrese e o Mansell, que o Mansell era animal de céu que todo mundo já conhecia, sabia que ia acelerar, mas era o cara necessário. Não sei se tem, Mas os caras não tem hoje mais aquele cara que senta e conversa, senta e fala. Ou os engenheiros não querem saber, ou os pilotos se acham muito Deus e semideus que não querem falar. Na verdade é o Deus e semideus, é esse lado que eu estou vendo muito e isso que eu estou achando que você perde nisso, você perde muito tempo. É a mesma explicação, um dia vai assim, mas eu para correr de marcas não preciso fazer escola de pilotagem. Eu falei, tudo bem. Só que quanto tempo você vai ter que andar de marcas para pegar a mão do carro? Para pegar a mão e começar a andar lá na frente. Para saber o traçado, fazer o que tem que fazer. Quanto tempo você vai economizar? Quantos anos você economiza fazendo um curso? Agora, eu estava vendo uns tapes, eu vejo muita coisa antiga. O pessoal vai falar que eu sou arcaico. Eu estava vendo um vídeo do Schumacher, na época que andava de Sauber Mercedes. Na época de protótipo, que tinha até aquele cara que ele roubou a esposa que casou. Meu, eu não vejo mais ele com um vidrinho, espirrando, limpando a carroceria do Sauber, falando com o mecânico sobre o carro e limpando. Você não vê. Piloto hoje, na minha época, os caras chegavam carregando o capacete. Hoje não, tem um assistente que segura o capacete e o assistente do assistente que está vendo o cara que está carregando o capacete. E ai de você encostar na bolsa do capacete. Tá abrindo. É bem por aí mesmo. O papo é bacana. Mas a gente fugiu da Fórmula Indy. Não, mas a Fórmula Indy também está no mesmo caminho. Tá, seco e duro. O Newgarden deveria ter sido punido? Sim ou não? Pelo toque, pela situação. Sim ou não? Olha, vamos analisar cabeça de piloto que quer ser campeão e nunca foi. Pela cabeça dele, não. Pela estrutura da equipe, sim. Pedro Rodrigo. Ele ficou em cima do muro para mim ainda. Não, eu defini. Pela equipe você pune o cara. Não, mas pela a cabeça corrida, pela corrida em si. Pela corrida. Pela corrida em si, sim, porque ele poderia jogar o campeonato dele fora. Como eu disse, pela equipe. Mas na cabeça dele, eu estou correto. Vamos analisar a segurança do piloto que está no outro carro. Mas piloto não interessa quem é. segurança. Tudo bem, mas pela situação. Filho, não estou falando de campeonato aqui. Você está vendo a bandeira quadriculada. Faltava 30 voltas. Peraí, mas na cabeça dele não tinha 30. 30 voltas. Na cabeça dele. Bandeirada agora. Pra ele, eu vou ganhar. Se ele esperasse 5 voltas, podia dar uma bandeira amarela, podia furar o pneu do outro, podia acontecer um hecatombe e ele passar de graça. Mas na cabeça dele, a prova ia acabar ali. Tá. Abriu a brecha. O cara abriu. A cabeça de piloto, a gente conhece bem. Abriu é aqui que eu vou.
E vai. Então, era pra ser punido ou não? Na cabeça do piloto, não. Na corrida, Como chefe de equipe, se eu sou chefe de equipe, eu puniria ele. tá certo. E o outro que levou o tanque com a mangueira? A mangueira. A gente já viu isso acontecer com o Massa e perdeu o título por causa disso. Não, eu já vi isso acontecer em carro da NASCAR. Sai pendurando aquele galão. A NASCAR é show de acontecer isso aí. Vira e mexe acontece. New Garden deveria ser punido sim ou não? Sim. Deveria. Deveria muito pela segurança, né? Nem só pelo título, que isso já é o mais importante. Mas e se escapa? E se dá a panca? Um pouquinho antes, no começo da corrida, tinha dado uma panca. Se você vê o capacete dos pilotos, um capacete ali não pode mais nem ser usado. O do Power, logo no começo da disputa, perdeu a traseira, deu de ré no muro, veio o Carpenter por cima dele. Filho, se ele passa 10 centímetros mais baixo, tinha quase quebrado o pescoço do Will Power. Quebrou o capacete. Quebrou o capacete. E a gente já viu em Spa mesmo, lembra aquela batida do Hamilton que ele voou por cima do... Se o carro vai um pouquinho de um ângulo diferente, arranca o pescoço fora. Exatamente. É complicado, então, é uma questão de segurança, na minha opinião. O New Garden deveria ter sido punido naquela situação. A direção de prova passou, a equipe chamou a atenção dos pilotos. New Garden em primeiro, Pagenaud em segundo, Dixon em terceiro, Hélio Castro Neves em quarto lugar, que é o máximo que o carro dele rendeu, e o Connor dele em um ótimo quinto lugar. Né? Numa corrida que marcou o retorno do Sebastian Bourdais, mas assim, ainda só para voltar a correr, porque o Bourdais não está aquela coisa toda. Falar um pouquinho de Tony Kanaan. Rodou logo na primeira volta da apresentação, a corrida já estava ali, voltou lá atrás. Quando estava em 18º, a equipe mandou ele parar. Eu não entendi essa rodada na volta de apresentação. Então, ninguém entendeu. Síndrome de Prost? Lembra aquela volta da chuva, todo mundo bandeira amarela, o cara conseguiu... Não, Aí isso eu lembro do Montoya. Montoya virava O Montoya e mexia. bateu na NASCAR. Ele ia esquentar os pneus, dava zerinho e assustava os outros ainda. Quantas vezes ele tomou Ele bateu no penalidade? carro que limpava a pista, o Montoya. Bateu no Catando carro o do- lanche que escorregou no painel. Ele fala do Montoya do tamanho dele. Bom, o fato é que o Tony Kanaan foi solicitado que ele parasse, não gostou nem um pouco de ter que abandonar a disputa, ele vinha na 18ª colocação, ia ser difícil um resultado melhor, mas nenhum piloto quer abandonar a corrida Não, por ninguém ordem de quer. equipe. Bom, Mas isso é o sinal de que o bonde da alegria já passou e a porta de saída já está tá aberta, tá aberta. No campeonato, o New Garden é o líder. New Garden é o líder com 547 pontos. O Dixon é o segundo com 516. O Castro Neves é o terceiro com 505. E o Pagenaud o quarto com 504 pontos. O Kanaan é o nono com 365. Próxima etapa já nesse final de semana em Watkins Glen. Quem vence? Circuito misto. Circuito misto? Vamos tentar fazer o Tony sair com uma vitória dessa equipe, né? Tá certo. Hélio, Castro Neves. Rapaz, vai ser difícil isso vai daqui. ficar com o quê? Com o seu jardineiro? Não, para mim, mordido final de semana a vitória do Pagenaud. Mordido pelo que aconteceu. Pode ser. Mordido. Lembrando que a Fórmula Indy tem pontuação dobrada na última corrida da temporada, ou seja, todo mundo tem chance de título ainda, muita coisa em aberto na Fórmula Indy. Quer apostar quem vai ser campeão da Fórmula Indy? Você aposta no Hélio Castro Neves? Eu aposto no Hélio. Por que eu aposto no Hélio? O que ele já fez na categoria, ele merece sair campeão. Anísio, você tem alguma notícia do Montagny? Aquele que correu de Fórmula E por último e foi pego no teste de doping? Não tem. Tá, lembra? Não tenho. Eu lembro da situação, mas eu não me recordo. Uma situação complicada. Aí a gente pode até depois, se me lembro, durante a semana, a gente procura alguma informação. Pra gente fechar o bloco rapidinho, galera, passar aqui pelo mundo das duas rodas. O Superbike Brasil esteve em Londrina, no Paraná, nesse final de semana. E Eric Granado conquistou a sua terceira vitória. Era para ser a quarta, mas ele acabou sendo desclassificado. Sua terceira vitória, andou muito bem. Marcou a pole, caiu para quarto, depois retornou. Então deu Eric Granado em primeiro, Diego Perluigi em segundo e Diego Faustino na terceira colocação. Gutierrez em quarto e Alex Barros em quinto. No campeonato, Barros é o líder com 87, Faustino é o segundo com 65, Granado o terceiro com 60. Próxima etapa, 24 de setembro, em Curitiba, no Paraná. Algo a falar do Superbike? Não.
Tá certo, nada a declarar. Ele quer falar, na verdade, do estouro do motor da Honda do Mark Marques. Wilker. Você quer falar do estouro do motor da Honda do Mark Marques? Com a sacanagem aqui. Com a sacanagem. Tá, o que você quer falar? Vai, fala pra mim. Foi uma bolinha de naftalina que meteram no tanque da Honda e deu aquela desgraça. Brincadeira com o moleque, rapaz. Agora, Dom Vizioso, que eu sou ducateiro de carteirinha, é líder. É E líder. todo cara que gosta de Ferrari gosta de Ducati. Será Por porque que é o será? mesmo dono? Não. É o mesmo grupo? Não. Ducati é da Audi. Ducati agora é da Audi. Agora mudou, né? Mudou, né? Ducati é Audi. Não vem não. Voltaram a mão. A Audi meteu a mão. Esquece, hein? Esquece o quê, cara? A Audi meteu a mão. Esquece o quê? O cara voltou a ser líder nessa rodada. Peraí, mas a Ducati começou a andar no dia que a Audi meteu a mão. Começou a andar. Ah, já tinha andado e vou falar tem de um cara que Ducati. anda de A Ducati. Ducati tá andando demais no Superbike Mundial. É, exatamente. É, a Ducati. Tanto a SBK. Ducati quanto a Kawasaki. Kawasaki também anda bem. Eles estão Porque a andando. Kawasaki não tem interesse de ir para a MotoGP. Mas falando da MotoGP, cara, o Marques é impressionante. Dom Vizioso, eu chamo o estrategista. Eu nunca vi um piloto tão estrategista quanto ele. Não, quem começou a temporada, se você olhar, chegou o Lorenzo, que é o outro príncipe das lamúrias. Ele pegou o Lorenzo, dobrou, botou no bolso, anda lá atrás, deixa que eu resolvo. Os olhos da equipe não estão mais pro Lorenzo. Lógico que não. O Lorenzo, na verdade, é um mero coadjuvante nessa temporada. O Lorenzo chegou na Ducati e tá tipo um aprendiz. E o que me impressionou nessa nova configuração desse ano, Vinhales andando mais que o Rossi. Nas primeiras corridas andou. Andou mais que o Rossi. O Vinhales, que é um cara que você... Eu gosto do Maverick. O Maverick é um cara que, na minha mão, ele é o cara... Mas estourar o motor da Honda... Ele não se conforma. Eu não me conformo. Não me conformo também com o piloto de jockey, que a Honda insiste em manter na equipe, andar no pelotão da frente. O Pedrosa, que tem que colocar as rodinhas quando para. Sacanagem. Você tá de Não, tô de brincadeira. sacanagem, cara. O nosso cinegrafista é mais alto que ele. Bom, vamos falar aqui do MotoGP. Mas é sério. Que eu vou ser sincero. Eu não vou falar nada do tamanho do Pedrosa. Mas fizeram a moto pro Pedrosa ser campeão e ele não conseguiu. E não vai ser esse ano de novo. Não, mas o Pedrosa não é campeão de nada. Olha, velho. O Pedrosa nada mais é daquele piloto que você mantém na equipe, não sei porquê, mas você mantém o cara lá sendo inútil. Pilota bem, mas não é campeão de nada. Se ele correr sozinho, ele perde pra ele mesmo. Jesus Cristo, ele voltou com a corda toda. Pô, agora os caras também... até esse ano todo mundo tirava um sarro do Lucas de Graça. Porque se ele for um bom piloto, mas ele nunca tinha ganhado um título de nada. Não, Mas ele nunca tem- ganhou, nem de kart. Ele Sim. nunca tinha ganhado um título. Foi ganhar agora. Que ele é o segundo brasileiro campeão mundial de Fórmula E. Não, sim, o Piquet foi o primeiro campeão. Sim. Ele é o segundo. Eu acho que é aquela coisa, não importa, mas você vê que o cara tem cacuete de campeão. O cara tem jeito de campeão, o cara sabe levar. Você olha o Marques, ele vai ser, não digo maior que o Rossi, porque as épocas são diferentes. O Rossi foi campeão numa outra época. Ele pode ter mais títulos que o Rossi, mas o Marques está vindo numa época que você não tem... Você tem Lorenzo, Rossi ainda correndo, você tem ele, está chegando esse Vinhales que pilota muito, Zarco. o Zarco também pilota, mas o Zarco já está velho, com 30 anos e pouco. Mas, meu, se der uma... Porque o Marques tem 24, 23 anos. Mas se você der uma moto Entendeu? boa pro Zarco, o O Zarco Zarco dá chega, trabalho. incomoda. O Zarco dá trabalho. Entendeu? Você vem subindo da Moto 2, você tem um Morbidelli, que é esse franco brasileiro. Meu, o cara pilota pra caramba. Entendeu? Você tem grandes pilotos vindo, por mais que tenha a Legião Espanhola vindo na MotoGP, tem outras nacionalidades, não é uma coisa... É igual a gente até comentou. Ele ganhou, o nosso querido Granado ganhou 4 corridas no Moto 2 espanhol. Mas o Moto 2 espanhol, para quem não sabe, é a mesma categoria do Mundial. É o mesmo tipo de É moto. o mesmo tipo de moto e a mesma organização. Sim. Porque a Doha, que é a proprietária Da tanto da marca MotoGP, da Superbike,
ela é dona do campeonato de moto velocidade espanhol. Sim. Então, é por isso que a gente tem muito espanhol dentro da Porque se categoria investe. mundial. E outra, eu vejo o Max, vai ganhar esse título? Não sei. É a primeira categoria que eu falo pra você, que eu olho e falo de cara, não, esse daqui cara, tá difícil. Esse ano bem Tá equilibrado. difícil, porque eu vou falar pra você. Dom Vizioso vai brigar até o final pelo título? Vai. O título vai se resumir entre Max e Dom Vizioso? Vai. Por quê? São duas marcas, a Ducati e a Honda, estão brigando de igual para igual. Eu acho que o Valentino chegou no máximo dele. 35 anos, 34, 35 anos, não sei direito a idade. Se eu sou o Rossi, deixa eu ficar atrás do muro, deixa eu subir um torpedinho. Porque, a categoria tá... se você vê o modo de pilotagem do Max, eu vi esse garoto colocar o cotovelo no chão. Ele fez coisas com a moto que eu achava impossível. O próprio Rossi já disse isso, que ele teve que evoluir o jeito dele de pilotagem depois que o Marcos chegou. Pra você ter ideia. Exatamente. Na corrida, Dovizioso em primeiro, Vinhales em segundo, Rossi em terceiro, Rossi que liderou até 7 voltas para o final da disputa, mas aí o Dovizioso passou e abriu e foi embora. No campeonato, Dovizioso é o novo líder com 183 pontos, o Marques é o segundo com 174, o Vinhales o terceiro com 170, o Rossi o quarto com 157. Próxima etapa do MotoGP, dia 10 de setembro, em San Marino. Corrida difícil, corrida técnica, corrida complicada na sequência da MotoGP. A gente vai para mais uma paradinha rápida no Alucinados por Velocidade. Já pra semana que vem, Eu já gosto já, Marques. Fala, tá vendo? Ele é a Marques. Eu sou Marques. Quer falar também? Eu não. Não. Obviamente. A gente vai para uma paradinha rápida aqui na Alucinados por Velocidade, convidando você a curtir, compartilhar e comentar nas nossas redes sociais e acesse www.highspeedbrasil.com.br e confira as últimas informações do mundo do automobilismo no nosso site. Segura aí que a gente volta lá, ainda tem Porsche GT3 e o Rally dos Sertões. Vem aí, um dos maiores eventos do automobilismo nacional. Cascavel de Ouro 50 anos. Mais de 100 pilotos de diversas categorias vão desafiar o traçado cascavelense. Velocidade, emoção, ultrapassagens, troca de pilotos e R$100 mil em premiação. Uma prova de resistência, jogo de equipe e muita ousadia. Dia 5 de novembro, no Autódromo Zilmar Builds. Cascavel de Ouro 50 anos. Venha fazer parte dessa emoção. Other guys were coming around with flowers and perfume. Your blue eyes, they blew me away, and I was caught in your typhoon. Now you are
De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Vamos falar agora um pouquinho da Porsche GT3 que realizou a sua segunda etapa na Argentina nesse último final de semana e conhecemos 3 dos 5 campeões das categorias aí. Já tem gente levantando título, o campeonato ainda tem mais uma etapa que vai ser a prévia do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, mas a galera já levantando o título lá na Argentina. Então vamos lá, na Cup, Marcel Miller, na Challenge, o Marcel Miller é campeão com uma rodada de antecipação. Pedro Costa levantou o título na Challenge Sport. E o Maurício Billy, tetracampeão na Cup Master. Com isso, a Cup e a Cup Sport ainda não conhecem os seus campeões, a galera por aí já se sagrando campeão. Foram 4 corridas. Na Cup, na primeira corrida da Cup, deu Rodrigo Baptista com Paludo em segundo, o Ricardo Baptista em terceiro. Na Cup 2, deu Neubauer em primeiro, o Fernando Forte em segundo e o Miguel Paludo em terceiro. Na Challenge 1, Marcel Miller com o Eloy em segundo e o Tom Filho em terceiro. Na Challenge 2, o Eloy em primeiro, o Tom Filho em segundo e o Pedro Costa na terceira colocação. Com esses resultados, o campeonato ficou assim. Na Cup, o Miguel Paludo é o líder com 172,5 pontos. O Rodrigo Baptista é o segundo com 172, isso mesmo, uma diferença de meio ponto. E o Ricardo Baptista é o terceiro com 151. Na Cup Sport, o Fernando Fortes é o líder com 92, o Marcel Visconde o segundo com 81. Na Cup Master, o Maurício Billy, já campeão, é o líder com 83 pontos. Na Challenge, o Marcel Miller soma 98 pontos. O Eloy é o segundo com 81 e o Marcos Vare o terceiro com 69. Na Challenge Sport, o Pedro Costa soma 36, o Roman é o segundo com 27 e o Nando Elias o terceiro com 26 pontos conquistados. A categoria volta às pistas agora no meio do mês de setembro em Velocitar para a primeira prova de Endurance, meu caro Pedro Rodrigo. Prova que foi transferida, essa prova era para ter sido realizada em Goiânia, né? Na verdade era para ter tido em Goiânia, mas essa prova era daqui. Mas a primeira prova seria de Goiânia, de Endurance, que foi desmarcada e eles foram para a Argentina direto. Até não teve corrida naquele mês, que foi o mês que a Fórmula 3 apareceu aqui em São Paulo. E assim contar também que o Endurance também era para passar por São Paulo, talvez volte só em dezembro, mas eu duvido que vai voltar em dezembro agora. Vai fechar em dezembro aqui. Vai fechar, mas até Mais lá... uma reforma? Mais uma reforma. Algo a falar da Porsche? Porsche é sempre uma categoria interessante, por mais que passe os anos, Porsche é muito competitivo, os carros são muito nivelados por igual, então é o braço do piloto. Então, se a pessoa acompanha o campeonato da Porsche, apesar de ser restrito, agora está só pela internet, não se divulga, não tem uma divulgação maior. Na verdade, está na semana seguinte, na Band aberta, passa no horário normalmente é 1 da tarde, domingo da semana seguinte. Eles estão fazendo. Sempre uma prova, sempre uma semana de atraso. Semana de atraso. Eu não sei qual a concepção da Porsche. Mas teve alguma, a própria do Velocitar que teve foi ao vivo pela Bandeirantes. Mas por quê? Depende muito de grade da Bandeirantes. Hoje a Porsche não transmite mais futebol. Mas é ela que tem que liberar o espaço. Hoje a Porsche não paga esse espaço na Bandeirantes, ela paga um espaço na Band Esportes. Tá certo. E o que agora? Como é uma troca, e eles abrem o espaço, o que aconteceu? Teria Fórmula Truck no dia da corrida do Velocitar. Exato. Então acabaram fazendo a Porsche no... Porque a Fórmula Truck não ia correr, porque parou na temporada. Porque acabou a Truck. É isso. Acabou a Truck? Exatamente. Estou tão desatualizado que o negócio está maluco. E vamos falar agora do Rally dos Sertões. 25ª edição do Rally dos Sertões aí, região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, 3.300 quilômetros percorridos, sendo que desses 1.999 foram cronometrados. Muita gente disputando e aqui vão os campeões. Nos carros, o Christian Baumgart e o Beco Andreotti completaram o trajeto em 21 horas e 38 minutos. Reinaldo Varela e Gustavo Gujamin terminaram em segundo com 21 horas e 45 minutos.
7 minutos aí entre os primeiros colocados. Nas motos, Jean Azevedo foi campeão de novo. Na verdade é heptacampeão do Rally dos Sertões, com o tempo de 24 horas e 49 minutos. Giorgio Caselani foi o segundo, com 26 horas e 29, ou seja, quase 2 horas de diferença. Nos UTVs, Bruno Varela e João Arena conquistaram o título com 25 horas e 38 minutos. Lucas Barroso e Breno Rezende ficaram em segundo com 25 horas e 46 minutos. E nos quadriciclos, Diogo Zonato levou o título após 27 horas e 38 minutos. Que lugar ficou os campeões do Dakar? A galera ficou um pouco mais para trás ali, não ficou no top 5 ali. O Roldão e o... Eles não ficaram no top 5, tá? Nos quadriciclos, só para fechar, o Jorge Gimenez terminou com 27 horas e 40, ou seja, menos de 2 minutos de diferença. Quer dizer que a família da Poeira teve 2 vitórias no rally. Uma ficou em segundo nos carros e em primeiro nos UTVs. A família Varela, que são conhecida como família da Poeira. Que estará aqui no nosso programa na próxima semana. Exatamente. Contar um pouco de como foi essa odisseia. Essa aventura aí, que literalmente é uma odisseia, né? O rally é uma verdadeira odisseia. Depois do Rally dos Sertões tinha um rally chamado Pior Será, Será Pior. Pior será que é Piauí, Ceará continua tendo, faz parte do brasileiro. E era Pior Será quando saía do Piauí pro Ceará, ou será pior quando saía do Ceará pro Piauí? O trajeto era o pior que tinha. Mas até aí não sei como é que anda esse rally. Mas essa é a parte legal, é o pior. Porque a rally não tem que ser fácil. Não é questão de pior, do fácil. Não, mas... O trajeto é ruim. Então, mas tem que ser. Entendeu? O trajeto era encardido. Mas... O que eu sinto falta, falando sobre Rally dos Sertões, que acho que é o único, eu gosto do Rally das provas noturnas, cara. Que não tem mais. Mas uma coisa que eu igual a gente até comentou, esse negócio dos Sertões ter diminuído de novo, agora para uma semana de competição, é o que mais dói. A gente chegou a ter Sertões com um mês. Sim, largava aqui, subia, ia indo, subia até os Sertões mesmo. E depois voltava. A gente estava discutindo sobre, eu gosto do que vocês falam que aqui só usa um nome, para mim é o rally do contrabando. O Dakar aqui na América do Sul, que é um rally sul-americano, que ficaria muito mais divertido. O Dakar que eu conheço, que eu assisti, que eu acompanhei, que eu tive o prazer de ver algumas provas, 31 de dezembro, saía de Paris, do Arco de la Triomphe, e até Dakar no Senegal. Mas hoje não pode mais, porque estão brigando até pela sombra que aparece. Corre um risco de os caras filmar alguém sendo decapitado, alguns pilotos. Não é difícil não. Era gostoso esse tipo de rally. Quando tinha a divisão 4 de rally. Mas na época o máximo que a gente tinha de problema era os Tuareg quando entrava ali, que eles vinham para cima. Mas era a única coisa que tinha. Mas o Tuareg, ele é um povo do deserto que estavam migrando, é a vida deles, passar pelo deserto. Então, mas hoje você tem, o grande problema é a cultura religiosa. E quando você tem a maior parte dos países sendo islâmico, quando você chega com um inglês pilotando, com um cara desse, o mínimo que vai acontecer é você ter vídeos com o cara sendo... Nunca se matou tanto por Deus como se matou nessas décadas pra cá. Não, nesse último ano. Vamos falar só do último ano? Vamos falar de último ano. Então, eu sou das antigas, eu gosto do Grupo B, eu gosto do Rally, como o pessoal fala, porra louca, quero mais divertido. Porque o Rally dos Sertões era emocionante quando era de um mês? Era. Saía, chegava no meio do sertão, fazia a volta, vamos voltar para a cidade. Pô, agora não, uma semana, mas aí como eu falo, é custo, Tudo isso daí. Bom, infelizmente o Rally dos Sertões tem só uma semana, lógico, todo mundo queria que fosse mais extenso, mas nós também entendemos que a situação econômica é difícil. Vimos diversos pilotos abandonarem disputas por não ter uma equipe com peças de reposição para trabalhar no carro. E a gente sabe o quanto isso custa caro. Mas vamos torcer para que essa situação econômica melhore, mude e que o Rally dos Sertões volte a ser um rally extenso e satisfatório. Que eu quis falar é que
numa data tão especial, que é uma comemoração de 25 anos do Rally dos Sertões, não merecia ser um rally só de uma semana. Exatamente. Essa é uma grande verdade, mas tivemos o Rally dos Sertões. Que já é um bom acontecimento. Exato. 25 anos aí de história acontecendo. Muitos pilotos lançados que foram para os mundiais, saindo do Rally dos Sertões, sim, como a principal competição de rally no Brasil. Então acho que ela tem uma história, ela tem um peso e vale ressaltar, agradecer todos os assessores de imprensa que nos mandaram, a Mércia Suzuki, o próprio Tazu, a Silvana, que acompanhou todos os dias, Silvana que tinha mais de 10 pilotos participando da prova. Então temos que agradecer todos. Semana que vem ainda podemos até ter a Helena Soares, que também participou com uma dupla inteira feminina. Foram duas 200 Triton. Então, galera, a gente tenta fazer o máximo que pode, mas a gente também não consegue acompanhar todos ao mesmo tempo. Isso, e falar mais uma vez, outro dia eu recebi uma reclamação aí da MotoGP e da Superbike que não está aparecendo MotoGP nos vídeos que estão sendo postados no YouTube. Vou aqui explicar novamente. A gente tem um problema tanto com a Doha quanto com a Fórmula 1, sendo que a Fórmula 1 está mudando seus trâmites, já temos alguns programas completos no YouTube com as imagens da Fórmula 1, mas isso demanda um tempo dessa nova gestão. Quanto à Doha, que é a MotoGP e o Mundial de Superbike, a gente tem um problema muito grande com eles, e isso nos proíbe, toda vez que eu coloco uma imagem no YouTube, tanto de uma quanto da outra, o programa é bloqueado no mesmo tempo. Graças a Deus é só um bloqueio e a gente até hoje não perdeu um canal. Então eu preferi, quando você que está assistindo aí no YouTube, não colocar as imagens do Superbike. Mas se você quer ver o programa inteiro, por enquanto ainda estão conseguindo colocar no Facebook. Exatamente. Mas não sabemos até quando, porque essa semana mesmo eu já tive um problema no High Speed News, que o High Speed News não está passando na Nova Zelândia. Porque bloquearam a Sky Sports, bloqueou na Nova Zelândia. É o que eu vinha comentando com o Matheus no carro. Vai chegar uma época que direitos autorais vai cair por terra. Sim. Porque hoje, com o celular, você filma tudo que você quiser. Mas aí é teu direito. O grande problema é se eu for igual nós somos. Mas aí você pode postar no seu Facebook que ele, sendo seu amigo, compartilha, eu compartilho que sou amigo. Não dá problema. Vai chegar um ponto que vai acabar essa história. Entendeu? Porque o grande problema é igual assim, nós fizemos uma reportagem na Fórmula 1 ano passado. Filmamos a pista, filmamos os carros na pista e não tivemos uma reclamação da FOM. Não teve nenhum problema. A FOM, ela deixa especificado que ela não quer que use imagens feitas e custeadas por ela sem autorização. Se eu quiser fazer imagem de qualquer campeonato e usar, eu posso, se eu tiver lá. Eles não querem que a gente use dele. E você tem outras categorias como a própria Fórmula Indy, a INSA, o WEC, Fórmula E, a GT Open. A Fórmula E está me dando problema também. Mas a GT Open e outras me mandam as coisas. Eu não entendo qual é a cabeça da Fórmula 1 e da Doha manter tanto esse problema de segurar essas imagens e liberar que a gente use. Sendo que se eu colocasse a corrida na íntegra, já está tendo na íntegra. Você vai no Facebook, está lá na página do Sérgio Pérez mostrando a corrida na íntegra. É a nova Fórmula 1. Usando a imagem da Fórmula 1. Não, mas porém, se eu colocar lá que eu não quero ganhar dinheiro, não tem bloqueio nenhum. O problema é que eu boto, como aqui é uma empresa, aqui tem que faturar o que está lá. Exatamente. Então o material que está lá tem que entrar dinheiro do YouTube. É lógico. Então esse é o problema. Entendeu? Bom, é uma situação complicada essa dos direitos autorais. Eu espero que a galera entenda, não é porque nós não gostamos, porque nós não queremos, é porque nós não podemos. Essa é a grande verdade. Então fotografa a prova, pedaço por pedaço, acabou. Mas é o que eu estou fazendo. Estamos colocando foto, é isso que dá. Direitos autorais para os fotógrafos,
para as redes sociais. Não, pro fotógrafo ele não bloqueia, você não bota nada e vai. Aí que é o grande. É mal feito, é o que eu falei. É um negócio que pode ser melhorado, tem que ter. Não quer que a gente use, a lei mundial é 3 minutos, é 3 minutos que a gente vai usar. Eu só quero que se respeite a lei, lógico, porque o que nós estamos fazendo, eu não estou aqui, eu estou fazendo um conteúdo jornalístico, eu estou passando uma informação para o nosso público e a imagem serve para a gente passar melhor essa informação. Enquanto a categoria nos bloqueia, é isso que acontece. Concordo? Igual eu falo assim, eu posso não faturar com a sua imagem, como o próprio DTM faz. O DTM me proíbe, cada vez que eu uso a imagem do DTM, eu não posso faturar com essa imagem. Até isso está muito certo. No tempo do vídeo que eu estou administrando, você não pode colocar patrocinador nenhum, está certo. É dele. A imagem é dele. Sim. O YouTube paga direto para ele. Quando tem a imagem lá, entra algum anúncio em cima daquela imagem, vai ser pago pro cara. Pro DTM. E isso tá certo. Ele gastou dinheiro, ele contratou o caminhão da produção, ele contratou o satélite que mandou para todo mundo. Exatamente. Mas ele tem que dar o direito da gente usar o mínimo possível para a gente poder dar. A questão não estamos querendo ganhar dinheiro, estamos divulgando as marcas que estão lá, que estão dando dinheiro para eles. É uma situação complicada. Mas, Pedro, por falar em marcas... Vamos começar aí agradecendo a Mitsubishi Motors. Você vai lá, confira o site, a fanpage e veja os últimos lançamentos da marca. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos. Você quer se tornar um piloto? Entre em contato com o Antônio. Agradecer também a Simples Informática. Você que precisa arrumar o seu computador? Entre em contato com o Danilo e com a Leila na Simples Informática. Agradecer também a Pure Dog. Você que precisa de hospedagem, alimentação especial, passeio com seu cachorro? Entre em contato na Pure Dog. Agradecer também a High Speed Roast. Você que precisa de hospedagem, desenvolvimento de site, assessoria de imprensa, assessoria de redes sociais, entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a CSN Informática e Eventos. Você que vai fazer um evento, precisa de alguém para cuidar das suas redes de tecnologia, ou você que é dono de autoescola e precisa de simulador, entre em contato com o Cássio na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Vocês que gostam de livros, vinis ou produtos do mercado geek, vai lá fazer uma visita lá para o Léo Taconi no Empório das Letras Interlagos. Agradecer também o Beto Preparações, o Betão. Você que precisa de alguém para cuidar do seu carro antigo, do seu carro de rua, ou você que quer correr agora mesmo nessa categoria nova, a Opala 250, procura lá o Betão que ele desenvolve o carro para você. E você que quer participar de Track Day e tudo, pode entrar em contato que hoje ele está com 3 carros lá para o Track Day. Agradecer também às equipes de Fórmula 3, primeiro a Procar, que vai estar correndo esse próximo final de semana lá na Fórmula 4 no México. Agradecer também a equipe de Fórmula 3 Cesário Fórmula. Agradecer, aliás, você que precisa de adesivo, precisa fazer adesivo rápido aí para o teu carro de corrida, entre em contato com o Renatão lá na Imagic Signs. Agradecer também a Torgs Race, a Torgs que tem etapa no fim do mês que vem aqui em Interlagos. Vai lá, faça a sua inscrição e os 3 primeiros que falarem que viu aqui terão um desconto especial nessa prova. Agradecer também a THR que ganhou a corrida na sexta-feira de Endurance e também teve o teu campeonato domingo com 7 categorias lá em disputa, lá em Paulínia. Em breve, semana que vem, vamos ter aqui os resultados com algumas imagens também, né? Agradecer a Electric Sound, você que precisa colocar som, DVD no teu carro, isso filmar, entre em contato lá com o Kleber na Electric Sound, lojas no Morumbi, Alphaville e Zona Leste. Agradecer também ao nosso diretor de imagem, o Guilherme Sato. Você que precisa fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer também aos sites, em primeira mão a revista Sport Motors, o site Templo dos Esportes e, lógico, o portal High Speed, sempre atualizado com as últimas notícias do automobilismo, motociclismo e mercado das montadoras.
Você também que gosta de promoção, gosta de ganhar brinde, tá aí aparecendo nas nossas redes sociais. Fora elas, a gente temos o portal High Speed lá no Instagram. Curta lá. Você se inscreva também lá no YouTube. E mais esse monte que está aparecendo aqui. Temos o portal High Speed no Facebook, High Speed Brasil no Facebook, High Speed TV BR no Facebook. E lembrando que no YouTube é youtube.com/HighSpeedTVBR também, para vocês entenderem. E acesse o nosso site. E vocês querem nos apoiar, tanto piloto, com virar um piloto high speed, pessoa física ou pessoa jurídica, entre em contato que vamos mandar nossas cotas, vamos ver que melhor encaixa aí para vocês poderem estar nos apoiando. É isso aí, meu caro Pedro Rodrigo. Muito obrigado a cada um de vocês que nos apoia. Estamos chegando ao final de mais um Alucinados por Velocidade. Pedrão, muito obrigado. Aquele abraço. Final de semana de Fórmula 1. Fórmula 1 tem Indy também, não tem? Tem Fórmula 1, Fórmula Indy... MotoGP? Não, MotoGP só dia 10. Só dia 10? Só dia 10. Que pena, hein? Que pena, hein? Tá certo. Pedrão, aquele abraço e muito obrigado. Washington, prazer enorme em receber você aqui mais uma vez. Obrigado a vocês. Semana que vem? Com certeza. Então... Bastião vai chegar em segundo, Hamilton primeiro, e na Fórmula Indy quem ganha é o Hélio. Tá certo. Esse, o Washington Luiz. Também deixo o meu grande abraço a cada um de vocês. Voltamos semana que vem com mais um Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Até lá!